Boa noite, as pessoas que estão entrando. Já já nós vamos começar a nossa live. Lídia. Pronto. Boa noite. Muito bem, Lídia. É um prazer receber você aqui pela TESP. Nós da TESP, da diretoria, agradecemos muito. E eu tenho certeza que todas as pessoas que vão nos ver vão adorar ouvir você, porque você é uma unanimidade. Todas as meninas, todas as pessoas que eu tive como estagiárias, e você foi professora, te adoravam. Te adoram, né? Então, você é realmente uma unanimidade e é um prazer muito grande entrevistar você. Então, agora, Lídia, eu gostaria que você... Trava. Né? E aí nós vamos começar a conversar. Tá joia. Primeiro, assim, muito obrigada pelo Clube das Fanzocas, né? Eu Isso, brinco, eu, eu brinco sempre com as alunas, mestre, né, que dar aula mestra para mim, maravilhosa. dar aula para mim é uma paixão, né? Então, e essa paixão vem há mais de 30 anos, né? Quase 40 anos. A minha formação básica é letras, né? Então, eu fui professora de português. E aí, dizer um pouquinho da minha história, né? Até para as pessoas que não me conhecem e o porquê do tema, né? Quando eu descobri a psicopedagogia, há 25 anos atrás, o meu sonho era trabalhar em consultório com as crianças que tinham dificuldades na aprendizagem. Eu já dava aula particular, dava aula, e sempre ficavam esses questionamentos, né? Só que, quando nós nos formamos em psicopedagogia, a gente vê que a família é um dos tripés, né? Dentro dessa dinâmica. Família, escola e a criança que chega até você. E muitas vezes eu percebia que a criança acaba sendo o que a gente fala, o paciente identificado, aquele serzinho mais sensível que absorve ou as dificuldades, os desafios da dinâmica familiar onde ela está inserida. Então, assim, o tema família sempre me acompanhou. Sempre fui buscar formações, aperfeiçoamento, grupo de estudo, supervisão. Por quê? Porque a gente estuda família até hoje, né? Nós Uhum. estamos vindo de uma família, né? Então, por isso do tema, e vocês me convidaram para falar sobre família, eu falei, essa eu vou aceitar porque é muito bom. Então, assim, trazendo um pouquinho o viés, né, em relação ao tema, já falei o porquê da família, e a questão é de que janela nós vamos falar sobre família. E eu gosto muito de metáforas, vocês vão me ouvir durante esse encontro falar em algumas metáforas, porque eu acho que ela acaba trazendo, através de uma linguagem simbólica, aquilo que a gente quer expressar. E quando a gente fala, vamos conversar na janela, preciso te contar uma coisa, vem aqui, olha, vamos lá naquele cantinho que é melhor. E eu aproveitei o tema janela, porque já fiz outras lives, e fiz quando era o início da pandemia, quando o mundo todo, né, se via, se comunicava com a música, com os poemas, que foi uma coisa muito bonita. Só que quando a gente fala em família, a gente também fala em conversar pela janela, pela varanda, né, ou na varanda da casa. E Isso. quando vem um pedido de conversa,
já vem que mensagem? Estou precisando te contar alguma coisa, quero te Uhum. compartilhar algo, sentimentos, sensações, emoções. E o que a gente fala, vamos lá, vamos naquele cantinho, vamos prosear, né? Então, por isso, a temática aí do nosso tema, que caminha um pouco por aí. E, por conta disso, eu fiquei pensando assim, como trazer, nesse nosso tempo, um tema tão complexo, tão bonito também, mas que é muito desafiador, né? Como falar de Sim. família, de arte terapia nesse contexto? Então, a proposta é falar de alguns temas, subtemas, né? Que acabam nos ampliando possibilidades de olhar e de ver. E para isso, aí eu juntei um pouco as minhas aulas na arte terapia, quando eu falo um módulo sobre instituição, eu trago instituição família, que é uma instituição, trago instituição Sim. escola, né? E trazer a arte terapia para a faculdade, com o pessoalzinho que se forma, eu gosto de pegar muito a metáfora do Liomar, que ele fala que a arte terapia é como se fosse uma árvore, né? E essa Uhum. árvore tem as suas raízes, que vem da filosofia, o seu tronco, as linhas da psicologia, os seus ramos são os autores que nos guiam, e as flores e os frutos são as nossas queridas alunas, ex-alunas, que Sim. eu fico muito feliz que o pessoal está aí, está voando, né? E eu falo, nossa, que gostoso. É uma gratidão sempre, eu agradeço sempre a oportunidade de estar com elas em alguns momentos, porque depois a gente faz como filho, pega no colo e dá um tapa na bunda. Mas é Vai, bem gostoso saber que essas alunas lembram, né? Lembram da gente e têm carinho, né? Isso é muito é, gostoso, Lídia, é muito é bom. muito bom. Eu tenho um grupinho de alunos que eu acompanhei no ginásio há 40 anos. Eles me acharam e a gente formou um grupo. Então, isso é muito gratificante, né? É muito É muito legal. bom. E aí, com essa metáfora da árvore em relação à arte-terapia, eu falei, nossa, quando a gente fala em família, uma das primeiras questões e dos primeiros estudos é a árvore genealógica, né? De onde viemos. E aí eu falei, por que não trazer para esse canteiro, né, a árvore Sim. da família? E quando a gente fala em árvore da família, as raízes, nosso pai e nossa mãe. Só que eu costumo dizer cada um vindo do seu canteiro, o canteiro do pai, o Uhum. canteiro da mãe, com as suas histórias, né? As suas tradições, toda uma questão realmente de mitos familiares que acompanharam essas gerações. E aí esse casal resolve formar uma família. Então as raízes vêm desses dois canteiros, né? O tronco é toda a força, a possibilidade de levar os valores, as crenças, né? Os galhos são os ensinamentos, né? Aquilo que é importante de estar orientando, estar mostrando, e os frutos são os queridos filhos que depois também vão formando seus canteiros com as suas árvores, né? As Então, sementes vão cair e vão formar novas coisas, né? É exato. muito bonito isso. É. Então, é um movimento cíclico, como a vida é cíclica, e como quando a gente estuda família e fala família, uma instituição, aí a gente conversa um pouco com a questão do sistêmico, né? Porque ela é um sistema onde Sim. várias pessoas se unem com uma proposta, com um amor, com algum objetivo, mas é um sistema em constante movimento. Eu acho que isso é algo que o profissional terapeuta tem que estar muito atento quando entra em contato com uma família, de qual é o momento cíclico que essa família está vivenciando. E agora,
até para dizer um pouquinho assim da minha prática em psicopedagogia, arte-terapia. Eu trabalhei durante 3 anos lá na Unifesp, no CRIA, no Centro de Referência da Infância e da Adolescência, com as crianças psicóticas. E o meu trabalho era também com pais. E naquela época, eu falo naquela época porque depois eu acabei largando, eu fiz um trabalho, um estudo com as mães e avós das crianças psicóticas, porque isso é super importante. Quando a gente quer um filho, a gente idealiza, né? Ah, ele vai vir assim, eu quero que faça isso, aquilo. E quando esse filho se torna uma realidade, por infelicidade, vem com alguma patologia ou alguma dificuldade, é algo que desajusta, né? Todo esse sistema, né? Então, assim, falar sobre família é desafiador, como eu disse agora há pouco, e na atualidade, mais ainda, porque a gente costuma dizer, hoje a gente não fala família, a gente fala em famílias, no plural, porque as Aham. constituições são as mais diversas. Então, família monogâmica mesmo, família de pais separados que depois se unem novamente com outras pessoas, outros pares, e aí tem filho de um casamento, filho de outro, e a gente fala que são as relações, casamentos mosaicos, né? Porque são Lídia, núcleo. Oi. Lídia, a sua Ah, conexão não sei se está muito boa, porque está manchando a sua imagem. tá manchando? Ela está Deixa eu ver aqui. Aqui tá tudo. tudo Tá ok. tudo. Bom, vamos continuar. Todo mundo está te ouvindo, é o que importa. Vamos Mas dá lá. para ver o Desculpa, rosto ou não dá? Não dá para ver? Dá, dá para mas tem ver, uma. mas está embaçado, mas não tem problema, vamos assim. Mas você estava falando das famílias que hoje estão diferentes, e às vezes são várias famílias numa família, né? Dá para ouvir bem a Exatamente. Cris está falando, sim. É Tá. importante. E a imagem, Cris, como é que está a imagem da Lídia? Vamos ver. Tudo bem, vamos lá, Lídia, vamos lá. Vamos lá. Você faz assim para mim, que aí eu paro. Tá bom? Não, A está gente vai ótimo, usando está ótimo. uns códigos corporais, né? Desculpa É, interromper. não, imagina. Então, como eu estava Será só, dizendo, deixa eu só avisar o pessoal, vai ser gravada, essa live será gravada e vai para o YouTube da TESP. Então, quem quiser ver depois, perfeito. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo bem a imagem da Lídia, porque aqui está um pouco distorcida para mim, mas vamos continuar, que o importante é ela falar e vocês estão ouvindo. Voltando, Lídia, desculpa a interrupção. Vamos lá. não. Então, eu estava falando hoje, né, a dificuldade no sentido de, assim, vamos trazer uma definição, é muito difícil, porque cada família acaba criando a sua dinâmica, com os seus papéis, e uma coisa que é importante para o terapeuta, que daqui a pouco eu vou falar do arte-terapeuta, eu estou primeiro dando uma geral, nós ficarmos atentos no ciclo de desenvolvimento dessa família, né? Que etapa ela está, se ainda tem filho, não tem filho, as crianças com dificuldades de aprendizagem são aquelas que mais vêm para o consultório. E o nosso trabalho com família é fundamental. Eu sempre falo, né? Nós ficamos com a criança normalmente uma vez por semana, e são os pais que devem entender o que acontece com aquela dificuldade. Eu costumo dizer, a dificuldade atrapa, amarra o cognitivo da criança, às vezes amarra também a questão afetiva, e os pais precisam dessa orientação. Então, o atendimento psicopedagógico, ele sempre vem, eu pelo menos sempre fazia, né? Com a orientação aos pais, no sentido do que está legal, e uma coisa do que está legal, a gente deve sempre validar, porque a gente lida muito com a culpa. Nossa, eu errei. Nossa, mas eu não sabia. Nossa,
E aí eu sempre brinco com as mães, né? Que por amor a gente também erra, né? Por excesso de amor, por excesso, né? Quero fazer tudo para o meu filho, a gente acaba deixando que ele entre em contato com as novas experiências. Então, nesse sentido, esse trabalho com família é algo que me acompanha há muito tempo. E agora, especialmente, ele também vai vindo pela arte-terapia, que eu acho muito, muito bom e muito válido. Por quê? Porque nós estamos vivendo momentos desafiadores, né, gente? Não só essa questão da pandemia, que realmente trouxe toda uma desestabilização em tudo, né? E nessas dinâmicas familiares. E agora, o nosso olhar, trazendo para a pandemia, houve uma nova reestruturação, porque aquela chamada da janela, da varanda, mamãe, vamos conversar, no fundo, é um momento agora dos pais olhar para fora da janela, né, ver o que acontece lá fora, explicar para esse filho o que está acontecendo, e aí olhar para dentro, dentro da dinâmica dessa família, desse universo familiar, quais são os medos, quais são as inseguranças, quais são as dificuldades. E as crianças se espelham muito nos pais. Então, tem uma questão que a gente sabe que é um momento desafiador. Nós estamos vivendo, já estamos no 4º mês, né, desse movimento. São Paulo, eu estou morando em Itu, né? Eu estou vendo que já está a coisa meio que caminhando normalmente, mas e a volta à escola, que isso é uma outra questão, né? E como lidar com tudo isso? E as expectativas e os medos. Então, nesse sentido, eu vejo o papel do terapeuta de fundamental importância. Só que uma coisa que eu sempre falo, né? Isso eu falo muito nas aulas, tanto na psicopedagogia quanto na arte-terapia. Para a gente trabalhar com família, a gente vai estar sempre estudando. A gente nunca termina, porque as linhas são variadas, eu brinco, aí você vai ver qual linha você vai ter como teu suporte teórico, mas esses ciclos vão mudando, nós estamos mudando. Como que nós estaremos nessa volta? Até em termos de dinâmica familiar. Uma coisa boa, né, que a gente acaba vendo dentro desse momento, é que agora os pais estão com uma disponibilidade maior, né, de estar com os filhos, só que estão trabalhando em casa. Então, Isso. uma coisa positiva, mas tem um momento altamente desafiador. E agora vou até trazer o caso da minha filha, que veio para cá com as 2 pequenas, dando aula, uma loucura. Porque era aula, era outra também de aula, eu brinquei que a avó virou pó. Porque tinha de tudo, É verdade. empatia. Então, assim, é uma reestruturação de tudo. A gente não tem já uma cartilha. Nós estamos construindo esse momento, nós estamos revendo esse momento. Então, nesse sentido, a questão dos pais abrirem essa janela para as crianças poderem ser ouvidas nos seus medos, e também em relação aos adolescentes, né? Porque adolescente, o que é importante para o adolescente é o grupo. O grupo é que o alimenta. Então, assim, vamos lá conversar pelo WhatsApp, pela internet, já que não se pode ter o contato. E uma coisa que eu acho importante é os pais das crianças pequenas e mesmo do pré-adolescente dar uma controlada no uso da internet, né? Porque se deixar, vai ficar o tempo inteiro. Então, isso não é legal, né? E Exato. por onde navegam também, né, Lídia? A questão é por onde também as crianças, os adolescentes estão, mas isso não necessariamente só na pandemia, como também em todos os momentos, né? Exatamente. A pandemia também trouxe uma questão muito importante. As famílias que têm algumas questões já importantes, estando tão
tanto tempo juntas, cria uma situação um pouco mais difícil ainda para lidar. Porque Justamente. quando as pessoas não estão bem, ter de estar junto não é fácil. Cria mais conflitos ainda. E nisso eu acho que a arte-terapia também ajuda bastante, né, Lídia? Porque é uma forma muito intensa e forte de trazer os conteúdos, né? Então, Perfeitamente. Eliana, eu fiquei sabendo nesses meses de dois casais que acabaram se separando, duas famílias, né? Isso assusta um pouco, porque todos nós estamos assim, tá todo mundo com os nervos, né? A flor da pele, todo mundo estressado, como é que vai ser? Há por muitas pessoas que estão razões. exatamente, pessoas estão perdendo o emprego. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito delicado e isso é lógico que afeta a dinâmica da família, né? E afetando Uhum. papai e mamãe, vai acabar refletindo nisso, né? Então, nesse sentido, a gente sempre pontua, vamos com calma, é um espaço para conversar, quer trocar, né? Os terapeutas, psicoterapeutas, estão abrindo essas possibilidades, porque realmente é importante, é necessário falar, né? Sobre essas demandas internas, sobre essas janelas internas que estão se abrindo dentro da gente, mas vendo outros cenários. Cenários que são realmente mais desafiadores, que não se sabe onde vai dar. E tudo isso para trazer, assim, o arte-terapeuta, né? A arte-terapia como uma possibilidade através das diversas linguagens que ela faz uso, da poesia, da literatura, da música, da arte em si, a pintura, a modelagem, a colagem, que eu acho que é um elemento muito rico, e nesse momento, né, com materiais que se encontram em casa, com sucata, com aquilo que der. Por Uhum. quê? Porque quando nós atuamos arte-terapeuticamente, né, a gente tem uma varinha de condão que se chama criatividade, né? Então, assim, Uhum. o ser criativo, que o arte-terapeuta vivencia muito, estuda muito, deve, com muito tato, com muito contato, desvelar, buscar, né? Naquela constituição, naquela dinâmica familiar, o que que aquela família tem de possibilidade? O que que ela tem como algo, eu uso muito a expressão, como ilha de competência? Onde que eles podem jogar uma âncora no sentido de pertencimento? Nós estamos unidos principalmente por causa disso, né? E é isso que o arte-terapeuta tem como possibilidade. Só que para que isso aconteça, a gente sempre fala muito do olhar e da escuta, né? E hoje, todo mundo lá fora usando máscara, né? É. O olhar e a escuta estão sem as máscaras. No processo terapêutico, e principalmente na terapia, atendendo online, eu estou atendendo assim, e a gente fica mais envolvido ainda com o olhar, com a escuta, né? Trazendo possibilidades de um acolhimento. Por quê? Porque a gente acaba marcando a nossa presença de um outro jeito, né? A gente Uhum. sempre não está junto, porque estando junto a gente vai vendo esses movimentos corporais, às vezes um tique, alguma coisa, mas no atendimento nesse momento, o nosso olhar e a nossa escuta devem redobrar. E eu sempre falo, um olhar atento e uma escuta empática, né? É O verdade. profissional que trabalha com família, a primeira coisa é validar, dar crédito aquilo que ele já tem de possibilidade, que já está instituído. Porque eles vêm com queixas, está ruim, nós não estamos nos dando bem,
estamos com medo disso, autoestima baixa, enfim, com uma série de questões. Só que a gente procura resgatar qual é a nossa portinha de entrada, qual é a janelinha que dentro deles a gente vai abrir para eles devagarinho estarem ampliando a consciência e a percepção de estar começando, né, a se olhar de uma outra maneira, né? Então, E o uma nosso coisa papel... também, que eu acho também muito importante, Lídia, é que muitas vezes a família chega com a queixa sobre um dos membros da família, né? Como você falou no início, o paciente identificado. Então, o problema da nossa família é essa pessoa, né? E às vezes esquecendo de que essa pessoa é quem denuncia o problema sistêmico da família. Então, acho que o arteterapeuta que se propõe a trabalhar com família tem que conhecer bastante disso também, para ver dessa forma sistêmica, né? Porque é um sistema, não existe um culpado, não existe uma vítima, todos fazem parte, né? Isso, Fala mais um Eliana, pouquinho disso também, perfeito. para que Você a vai me gente pontuando tenha alguma tempo, coisa, porque é tanta coisa, eu vou é olhando a muita hora. coisa. É, eu É, também, eu tenho que dar o tempo, Lídia, para a gente falar da arte terapia e algumas coisas que a gente pode usar, alguns exemplos, claro que cada pessoa, mas dá tempo, fica tranquila. então, pegando esse teu gancho, né, esse olhar sistêmico, que é aquele olhar que eu acredito, tanto na psicopedagogia quanto na arte-terapia, é nós olharmos a família como um sistema vivo em movimento, tá? Em movimento. E o que é muito comum quando a família chega é apontar, né? Ele é o culpado. Essa criança não para, essa criança é impossível. Ela, é tudo ela. E o nosso olhar é tirar esse peso da criança, porque exatamente ela, pela sensibilidade que ela tem, ela acaba sendo o bode expiatório que a gente fala de Claro. toda aquela dinâmica, né? Então, a gente sempre fala para os pais: ninguém é culpado, não existe um culpado. E a gente até, eu faço muito esse sinal, tem algo ali, mas tem algo aqui também, né? É Claro. uma dança, e mexendo com um é muito bonito até a gente ver como ressoa nos outros elementos da família, e o sistema vai por homeostase, né? Se ajustando. E para ajustar, eu vou trazer um termo da Gestalt que eu amo, ela vai fazendo ajustamentos criativos, Justamente. funcionais, né? Porque às vezes existem ajustamentos criativos disfuncionais, que em vez de Sim. facilitar, acabam dificultando, né? Então, ajustamentos Uhum. criativos funcionais. E aí, onde que fica esse terapeuta, psicoterapeuta ou arteterapeuta? Ele vai estar junto com essa família, mas o olhar é olhar para o todo, para como essa dança acontece nessa dinâmica. E mais do que o conteúdo, isso que eu acho muito bonito na terapia, é observar esse olhar atento em conteúdo está sendo falado pelos elementos da família, né? De que maneira a mãe fala, às vezes, na frente do filho, isso eu já presenciei, ele é um burro, ele é preguiçoso, né? Como que isso vai, e como isso vai chegando Terrível. na criança, né? É Uhum. muito ruim. Como isso vai Então, internalizando, né? É muito difícil. e vai assumindo essa persona, né? Bom, já que minha mãe fala isso, eu sou Eu sou isso mesmo. mesmo. Exato. Então, nesse sentido, né, voltando para a questão da arte-terapia, ela nos oferece possibilidades. E o arte-terapeuta, ao adentrar, e agora eu vou dizer, nesse momento que a gente está vivendo, ele vai entrar, né, pela janela, nessa É, dinâmica familiar, a primeira questão é preservar o setting terapêutico. O que que é isso? Um lugar de sigilo, um lugar que outras pessoas não invadam. Se é o casal, combinar com o casal determinado momento para estar conversando. Às vezes é uma mãe com um filho,
mas preservar esse espaço, porque eu vejo o espaço da terapia um espaço sagrado. É um espaço onde os seres vão se desnudando para trazer as feridas, né? Para trazer as dores. E a gente tem que ir com muito tato no contato, né? Com o outro, né? Então, nesse sentido, eu vejo a importância do nosso papel. E começando a trazer um pouco assim, como que a gente trabalha, né? Enquanto terapeuta ou arte-terapeuta, a primeira proposta, isso eu falo muito para as alunas quando eu trago o tema, vamos falar sobre a história de vocês? Se é o casal, como é que vocês se conheceram? Conta um pouco da história, né? Da história do enamoramento, da história do apaixonamento, do momento em que começaram a pensar em ter filhos, ou se veio de repente, como é que foi essa É, surpresa, né? Então, esse contar a história, abrir esse espaço para eles falarem, é um espaço muito rico. E nós, exercitando essa escuta empática e atenta também, a gente já vai devagarinho tendo possibilidades de puxar linhas, fios, né? De como esse casal está se constituindo, como essa árvore, né? Que veio de dois canteiros e acabou entrelaçando as suas raízes, trazem como sonhos, medos, possibilidades, né? E tudo mais. Então, uma das primeiras possibilidades do trabalho com família é muito esse resgate da história. E uma e coisa muito legal. o que é interessante nisso, Lídia, desculpa te interromper, é que no momento que as pessoas vão resgatar essa história, é muito comum que as pessoas vejam, puxa, mas eu via isso nessa pessoa, no meu namorado, na minha namorada, e resgata algo que tinha esquecido já também, né? Exatamente. Isso É é bem primoroso, é primoroso. É resgatar um pouco a amorosidade, né? uma Porque novidade. se Tirar raiva, porque tem muita isso, raiva, né? Quando as pessoas estão irritadas umas com as outras, né? exatamente. E é muito interessante, nossa, isso a gente ouve muito no consultório, assim, nossa, mas ela mudou tanto, nossa, mas ele mudou tanto. Só que assim, não Aham. é um que muda, os dois mudam, Os porque graças dois a Deus a mudam. gente muda. Eu acho que a vida vai nos trazendo desafios, aprendizagens, né? Eu costumo dizer que eu sou terapeuta da aprendizagem, no sentido de a gente está sempre aprendendo, né? Na área da educação, na área pessoal, na área familiar, a gente está num momento que tudo isso é cíclico, né? Esses esses fios de vida que vão constituindo, eu uso muito a expressão os laços e os nós, né? Onde estão os nossos laços amorosos, os laços de lealdade, os laços de confiabilidade? E os nós do quê? Os nós dos segredos, das mentiras, do, dos disfarces, né? Porque isso surge principalmente numa dinâmica familiar, né? Os mitos e tudo mais. Então, nesse sentido, o terapeuta, o psicoterapeuta, o profissional que está trabalhando com a família tem que estar atento a muito isso. E uma coisa que eu acho importante a gente falar, falamos em orientação familiar, não estamos fazendo terapia familiar. Eu acho que é super importante Isso. trazer a diferença, porque o terapeuta familiar, ele precisa de uma formação específica, uma formação de uma pós-graduação, e vai efetivamente caminhar por outros meandros. O orientador familiar, dependendo da sua formação básica, tá? Ele pode caminhar por esses meandros da família, mas eu digo assim, qual vai ser o foco dessa orientação? O foco é o filho?
Então, o nosso olhar vai ser em função desse filho, o que a gente pode mudar, o que a gente pode fazer. E, nesse sentido, eu gosto muito da Sandra Feduro, do pessoal do Sisteme, que ela fala que o terapeuta ele tem que fazer ressonâncias dentro de si. O que quer dizer isso? Conforme o pai ou a mãe falam algumas coisas, como que isso chega em nós profissionais? Como ressoa? Como te pega? Uhum. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não podemos nos misturar com Sim. as questões da dinâmica familiar. E ela sempre dava uma dica que eu acho o máximo, e por mera coincidência ou não, ela sempre nos ensinava assim: você, olhando essa família, te contar sobre as coisas, olhando não só o conteúdo, mas a maneira como eles se posicionam, qual é a grande metáfora que você faz desse setting que você está vendo? Você está vendo o casal como um rio tormentoso, ou você está vendo como um lago tranquilo por cima, mas que por baixo tem um rodamoinho? É muito interessante, eu acho que essas metáforas nos ajudam muito a fazer essas relações do não dito, do não Isso. falado, não revelado, que nós temos que, com muita sutileza e com muito tato, né, conseguirmos devagarinho adentrar esse universo interno, né, abrindo essas janelas, né? Deixa eu olhar, olha, Eliana. É, porque, É, porque você havia comentado comigo quanto a forma como você abordava também essas famílias. Você usa muito histórias, né? Cada pessoa predomina. Eu tenho predominância de artes plásticas, então eu vou usar artes plásticas. Você pode usar uma outra técnica. Então, cada arte terapeuta, para chegar na família ou num grupo, na verdade, é um grupo, né? Também. Nós usamos algumas técnicas que não são mais compatíveis, que falam mais da gente, né? Então, eu queria que você falasse como você aborda isso. tá. E aí eu sempre falo, né? Eu não consigo separar a psicopedagogia da arte terapia. Para mim está tudo junto, né? E quando a gente Sim. fala em psicopedagogia, a gente fala em jogos, né? Então, assim, eu tenho alguns jogos aqui no meu espaço para serem jogados em família, né? E Uhum. agora, o mercado está rico, né? Existem, até separei alguma coisa, jogos, cartões. Esse aqui está escrito, puxa conversa. A gente vai tirando e vão vindo temas os mais variados. Eu tenho um outro de puxa conversa em família, os temas mais variados. Tenho um só de constelação, que se fala tanto, né, que eu ganhei da minha prima. Então, assim, primeiro é o lúdico, primeiro é a brincadeira. E no consultório eu fazia muito isso. Deixa os filhos com os pais jogarem o jogo que você tiver. Eu tenho um pega-varetão grande, que às vezes se jogavam no chão, jogavam, jogo de sorte, e o seu olhar é como o jogo acontece, né? Quem é que dá as regras, quem é que não dá, né? Quem É, organiza, quem não está nem aí, quem é quem competitivo, critica. fala, isso, né? Muito legal. Então, o jogo. Aí é desenho, tinta, pintura, fazer, pega um craftão grande, deixa, solta o tema, desenharem algumas coisas juntos. Isso é perfeito, porque aí vem quem organiza, quem não está nem aí, quem é aquele chato que fica pentelhando, quem fala, não, tá feio, faz de outro jeito. Nosso Quem olhar é invade. isso. O nosso olhar é como que a coisa acontece, mais do que o porquê. Como que eles vão ter? As pessoas vão se mostrando nesse sentido, né? E aí, o que eu uso muito, que eu gosto, são as histórias, né? Então, assim, eu separei uma série de livros aqui, que
a gente pode estar trabalhando com as histórias. Rubem Alves, maravilhoso, o medo da sementinha, a criança que não consegue se soltar da mãe, o da a selva e o mar, então, quando os casais se separam, tudo através de uma linguagem simbólica, porque a criança te traz, pela arte, esse mundo interno que está difícil. E a arte escancara, gente. É que, assim, se tivéssemos possibilidade, tem vários tipos de desenhos que as crianças fazem e mostram um barco que está trombando, um buraco onde ela está entrando. Então, assim, o desenho, a expressão simbólica que vem através da arte, é maravilhoso, é algo Maravilhoso. que eu acho que todo terapeuta, arte-terapeuta tem. E tem uma história, porque eu já fiz muitas palestras nas escolas para os pais, né? E eu sempre levo uma história, porque a história eu não vou falar de papai e mamãe, eu vou falar das personagens. E tem uma delas, que é a minha menina dos olhos, que é Luas e Luas. É uma história linda de uma princesinha que queria a lua. E o pai, o rei, fica ensandecido, né? Como a lua? Ele não dorme, ele vai buscar os sábios, as pessoas mais cultas lá da redondeza, e ninguém acerta, nada satisfaz. E aí ele vai pedir para o povo da corte. Vai até a princesa, porque ela não está nem comendo mais. Veja se você descobre. E é lógico que o bobo da corte, que traz a grande sabedoria, vai até ela e fala, mas princesa, como que é essa lua? E ela, na sua infantilidade, fala, mas é tão simples, bobo. Olha, eu estou vendo a lua daqui, estico a minha mão, ela é do tamanho da minha altura. De que cor ela é? Como que ela é? Ela é prateada. E aí, a história vai, que eu vou contar toda a história, mas a essência é, vamos simplificar. Eu acho que com essa pandemia a gente está aprendendo a viver o simples. Isso é É muito verdade. bom. Brinquedos feitos com caixas de papelão, brinquedos feitos com sucata. Meu genro fazendo com as crianças os carrinhos de papelão de leva para lá e para cá, elas curtem demais. Então, o que, que a gente está passando para elas? É bom estar junto, vamos brincar, né? Há momentos, e eu acho importante, que os pais também não estão afim. E vamos falar, não, agora não dá, espera um pouco, daqui a pouco, porque no fundo, todos somos humanos, somos mais Claro. velhos, mas somos crianças. Então, essas questões são fundamentais para a gente tá pensando. E aí, eu vou ler um pensamento de uma psicoterapeuta, Beatriz Cardella, que eu amo, e que ela fala muito, porque eu estou falando do terapeuta e arte-terapeuta como uma árvore, né? Nós também somos árvore enquanto Sim. terapeuta, no sentido de as nossas raízes têm que nos dar essa estrutura, né? Tem que nos dar uma convicção de que aquilo que eu estou fazendo está sendo o melhor para aquela família ou para aquele sujeito com o qual eu estou atendendo. E para eu ter essa confiança, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar, eu preciso buscar supervisão, eu preciso ler, enfim, a gente vai buscando tudo isso. E aí ela usa uma expressão que eu acho muito bonita, que ela fala em terapeuta anfitrião. Ela diz assim: o terapeuta anfitrião é aquele que cria laços, que se oferece como raiz para o seu sujeito. Esse terapeuta anfitrião, ele arvoreia, do verbo arvorear, né? Ele lança raízes para oferecer sombra e aconchego para aquele que está perdido, cansado, descuidado e ferido no meio da sua jornada. Encontrar raízes é encontrar lugar a partir do qual é possível destinar-se.
Então, assim, quando se busca uma terapia, eu estou atendendo muitos adultos, né? E é muito interessante estar vindo um momento de questionamento. Para onde eu vou? Qual vai ser o meu destino, né? E aí a gente começa a conversar, tentando resgatar uma grande habilidade, possibilidade desse sujeito que está até mim, para que ele também crie as próprias raízes. Só que naquele momento, ela diz que nós somos essa sombra, onde ele vem para ter um pouco de ar, ser ouvido, né? Trazer de um outro jeito. Então, né, nesse sentido, eu acho que é muito importante o nosso papel. Trazendo possibilidades com o trabalho com a arte-terapia, é muito isso. Colagem é maravilhoso. O trabalho com as crianças e com as famílias, fazer colagem em termos da família ideal e da família real. Isso é maravilhoso. Um outro que eu uso muito, que me divirto até, é propor, né? Estamos todos no mundo dos animais. Que animal sua mãe seria, seu pai seria e você seria? As crianças logo respondem. Os pais, como é difícil. Nossa, eu nunca pensei nisso. Aham. Puxa, não sei que animal meu filho seria. Espera aí, deixa eu pensar um pouco. Então, gente, é entrar, né, por outros caminhos. E o caminho da arte, das histórias, das metáforas, das poesias, eu acho que dá ao profissional ferramentas, né? Possibilidades Isso. para a criação de técnicas expressivas. Porque o que a gente quer? Que esse casal, que essas crianças busquem uma outra dança, uma outra música, porque o disco está meio chiado, né? É. Os comportamentos estão sendo repetitivos, a dança cansou. Então, vamos mudar, vamos pôr uma outra música, vamos aprender outros passos, só que todos vão ouvir, todos vão Uhum. aprender, né? Sem culpar ninguém, porque está todo mundo em processo. Somos todos caminhantes, né? Que eu costumo dizer, porque a vida é isso, né? Eu acho que é caminhar nesse sentido. Lídia, Lídia, Fala. estão pedindo para você repetir o nome do livro com o exemplo da árvore. O Da... arvorear, acho que é Simone, arvorear. Não, esse é o da a história da princesa. É um texto, né, que você falou. Beatriz Cardella, tudo que cair às mãos de vocês, ela é da linha da Gestalt, é uma Gestalt terapeuta, e o nome do livro peraí, De Volta para Casa. De É um volta livro para antigo. casa, De Volta para Beatriz Casa, Tardella. Cardella. É com Sim, T, T de tatu? não, K de casa, Cardella. Cardella. Cardella, Cardella, ótimo. É isso, tá? Beatriz Cardella, isso. Tenho todos É, os nós, livros. e Eu também, tenho. qualquer. Desculpa. Não, Fala. se as pessoas quiserem saber algum nome de algum livro, é só entrar em contato com a gente, que depois nós falamos. Você dá esses livros que você falou e a gente passa para todo mundo. Ficamos super Isso, abertas, né, Eliana? Porque a isso, intenção é essa, né? Eu brinco. A gente tem que jogar sementes por aí, mas sementes guias, né? Que nos isso. ajudem a levar pelo nosso caminho. Porque até, enquanto arte-terapeutas, eu costumo dizer muito para as alunas, a gente tem que buscar a nossa tribo. Porque você tem várias linhas, né? Tem a psicanálise, tem a junguiana, tem a gestalt, tem a cognitivista, e eu acho que é importante a gente conhecê-las, porque às vezes Sim, você está diante de uma família que vai falar, ai, não me venha com desenho, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, não faz mal, vamos fazer uma colagem, achar figuras, todo mundo sabe, todo mundo colar, sabe. todo mundo sabe, e como é rico o simbólico que vem dessas imagens, é o símbolo, né? Que vem através do Sim, inconsciente, né? Então, nesse sentido,
a arte-terapia tem ferramentas valiosas, né? Através da arte. E a arte, agora falando um pouco na pandemia, né? É a arte que está colocando o pessoal em pé. É a música, é a poesia, né? Na época, no início da pandemia, o que se ouvia dos italianos, né? Cantando as óperas, o violino, as Canto. danças, o canto maravilhoso, né? Então, é isso, né? Que é o resgate de um sentido para a vida, de processos criativos. O Winnicott que fala muito isso, né? Que o ser humano precisa exercitar a sua criatividade. Se a gente não exercita e não busca um sentido para isso, a gente tá morto, né? Acho que está É difícil. verdade. Lídia, são 9 minutos nós Tá. temos, então veja o que você precisa. Você queria falar alguma coisa, né? De uma poesia? Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essas minhas metáforas com tantas árvores por aí, e as árvores que a gente olha pela janela, trazendo um poema curtinho que eu acho que fecha tudo isso, porque uma coisa que eu costumo dizer para os pais, eu faço a brincadeira do João Bobo, que o pai, ora tem que dar afeto, ora tem que dar limite, ora tem que ser enérgico, ora dar um colo, mas ele não pode perder o seu papel de pai e mãe. Então é como João Bobo, a flexibilidade sem perder o seu eixo. Isso é fundamental. A criança precisa de limite, de modelo, de limites consistentes. E falando nesse movimento, eu tenho uns livros e adoro o Jean-Yves Leloup, que é um filósofo, teólogo, psicólogo francês. Ele é o diretor do Colégio Internacional dos Terapeutas, e ele tem um livrinho lindo que chama A Sabedoria do Salgueiro, o Salgueiro, né? Então ele diz assim: a árvore não sabe se esquivar, mas se inclinar. Tornou-se assim mais numerosa que o homem. O homem é esquivo, incerto. O medo, mas a coragem o faz correr. A árvore não sabe fugir. Ela é obrigada a enfrentar todos os ventos. Ao enfrentá-los, torna-se ainda mais enraizada e se vê obrigada a crescer. E então não é arrancada. Ela, no entanto, se inclina, não afronta as intempéries como se fosse um muro. Maleável, sabe se adaptar e assim ela não é destroçada. O homem, se quiser viver inúmeros e intensos anos, ele deve desenvolver em si essa estabilidade tenaz, que é desenvolver o seu centro, o seu eixo. E essa docilidade passe ao real, saber inclinar-se diante dele, desenvolver sua inteligência, sabedoria. E se alguma dessas virtudes lhe faltar, o medo o invadirá e a vaidade o destroçará. Eu acho que é bem nós, enquanto seres humanos, e enquanto pai e mãe no nosso papel, né? A gente não pode se colocar no muro, a gente tem que ser flexível. E é muito isso que eu falo muito para os pais, quebrar a rigidez, dançar, né? Vamos dançar um pouco, vamos fazer de um outro jeito, criar, inovar. Então, acho que seria um pouquinho por aqui que eu queria compartilhar com vocês. E agora, fico aberta aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa. Nós temos 5 minutinhos, se alguém quiser fazer uma pergunta, poucas, né? Porque não vai ter muito tempo, mas eu acho que foi, de qualquer maneira, Lídia, acho que pelo que as pessoas estão escrevendo, está sendo, todo mundo está adorando a sua, todo o seu discurso maravilhoso, que foi, está sendo ótimo.
Então tem a Silvia Rodrigues mandando um beijo para você. Muitas alunas tuas, muitas pessoas falando muitas coisas para você, Lídia. É. E então, o que nós podemos... Fale. Não, não, eu só vi passar agora uma amiga de mais 50 anos, uma amiga do colegial, a Meire, que Aham, são essas árvores, né, que alimentam o nosso jardim, né? Cada uma é uma árvore, né? Indo de isso. canteiros os mais diferentes, né? Eu gosto muito de trazer essa metáfora e trabalhar com os pais a árvore, deixa eu só falar isso, é muito legal. Ou a família toda fazendo, ou cada um fazendo a sua. E aí a gente vai pedindo, se for individual, para colocar o que cada um tem que acha que é uma boa qualidade e o que tem que acha que é um desafio, é uma insegurança, para falar. Porque às vezes eu ouço dos pais, nossa, eu não sabia que ele tinha medo disso. Nossa, é verdade? Nossa, eu também nunca falei nada para ele. É isso, sabe? É desvelar, é tirar os véus dos sentimentos, né? Vou ficar Então, quieta, eu não falo. não. Teve uma pergunta, mas depois a gente pode resgatar. Falaram assim, o que você faz quando a criança pede para você fazer o trabalho com ela? Nós temos 2, 3 minutos só. O trabalho Então, da escola é trabalho da me escola. parece que foi isso, que passou a... Não, trabalho criativo, talvez. Ah, tá. É que Então, aí passou, agora eu já não... uma coisa que eu acho que é importante, que eu não falei, é assim, a gente não tem receitas, a gente tem ferramentas. E vai depender do perfil da criança. Se eu percebo que é uma criança que está muito sozinha, muito abandonada, ela está me chamando para fazer junto, pega uma folha grande e vamos criar juntas, né? Vamos fazendo juntas, mas eu sempre vou fazendo de um jeito para abrir mais possibilidade para ela ir Ela. trazendo as suas marcas, né? O seu jeitinho. Tem outras que eu preciso trabalhar muito essa autonomia. Então, eu falo assim: olha, você fica com essa folha e eu vou ficar com outra. Você faz aqui, eu estou fazendo aqui. Vamos ver? Vamos ver como é que vai sair? Aí eu mas eu acho que o seu vai ser bem legal, né? Porque quando você quer ser criativo, você é super joia, né? Então, é por aí. Aí é o feeling, é a ressonância, é o olhar atento, a escuta empática que vai te permitir ver o que você vai fazer. Bom, Lídia, eu vou agradecendo muito você por ter dado esse seu tempo, essa sua contribuição maravilhosa, porque nós da TESP adoramos que você tenha vindo e aceitado o nosso convite. E eu me sinto privilegiada de poder te entrevistar. Ai, Espero que eu não tenha interferido muito, não tenha interrompido muito a sua fala. e quando você me chamou, que fez o convite, eu até falei, ai, que gostoso, porque a gente se conhece de outros lugares, né? De outros Sim, carnavais, né? No sentido. E é muito bom. Eu adoro falar sobre esse tema, né? É um tema que, para mim, cai muito bem, os alunos sabem, porque eu sempre falava. Orientei a prática de muitas alunas que foram para o campo da família e foram trabalhos lindos que saíram. Então, assim, eu vejo um terreno muito fértil, muito delicado, mas muito necessitado, né? E a sim, Maíra muito. Bonafé, para mim, é uma grande referência dentro eu tenho todos os livros dela, adoro, estudo. Então, assim, são pessoas que Qual acabam. livro? Desculpa, Lídia, qual livro? A Maíra Bonafé, Ah, é, Maíra, sim, eu Maíra, conheço a Maíra. Sim, a Maíra é muito, muito grupo, bacana. muito boa. Arte terapia em grupos, ela traz inclusive o grupo família. Tem um livro de arte terapia